Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e nós vamos hoje meditar, meus queridos irmãos, na palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 10, mais ou menos. E eu lhe agradeço pela sua participação. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para toda vez que nós subirmos um vídeo no canal, você ser notificado. E nós temos a oportunidade agora, meus queridos irmãos, de fazer a leitura desse capítulo 2 de Êxodo. E nós vamos ver ali uma coisa muito interessante, muito importante. Pai, que o Senhor cresça, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor nos dê a direção para fazermos exatamente aquilo, sermos os teus parceiros aqui na terra, em nome de Jesus. E, meus queridos, nós temos alcançado os 26 estados, mais o Distrito Federal no Brasil, todos os países da América do Sul e estamos nos 6 continentes da Terra. Isso é maravilhoso, meus queridos, porque nós temos oportunidade. E nós vamos fazer a leitura da palavra para poder meditarmos um pouquinho nela. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com um pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Meus queridos, nós estamos nos referindo a Moisés, a Moshe, em aramaico. E essa palavra ela vai nos falar sobre as promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Vamos recapitular que a promessa de Deus, quando o povo de Deus chegou ao Egito, através da vida de José do Egito, né? Que ele foi quem resgatou o povo de Deus para o Egito, trouxe para lá e foi aquela coisa maravilhosa que nós já conhecemos. Mas nós vamos falar um pouco depois disso. Mas a promessa de Deus na sua vida, meu querido, minha querida irmã, você acha que ela está se cumprindo ou não? Você acha que a promessa de Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu? Porque Ele é. Basta que você tome uma posição, meu querido, minha querida irmã. Veja bem o que é que Deus fez aqui. Todos os filhos dos hebreus, filho homem, era morto. As parteiras iam e matavam aqueles meninos. Só que Deus derramou uma graça sobre a vida daquelas parteiras, que elas resolveram não atender o pedido do rei. Elas resolveram fazer porque aqueles inocentes não tinham culpa. Então elas começaram a fazer diferente. Elas começaram a fazer uma coisa diferente. Que era o quê? Elas retardavam para quando chegar lá, o menino já ter nascido. Ou então elas chegavam lá e não matavam os meninos, os filhos homens. E diante desse exposto, meu querido, a promessa de Deus começa a se cumprir. Nós vamos ter várias palavras com esse título de A Promessa de Deus Não Falha. A promessa de Deus, ela é estabelecida pelo Deus Pai através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo aqui na terra. E o texto continua, meus queridos, e diz assim: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viram o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo.
Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Veja bem, as coisas que nós às vezes queremos fazer, nós queremos fazer na obscuridade. Mas aquele menino foi salvo pela filha do faraó e ela sabia que era filho dos hebreus. Porque ela diz no texto, essa criança é dos hebreus. O que é que significa isso, meu querido? Deus usou o matador, o agressor, para salvar, para proteger, para resguardar. Olha que coisa fantástica. Porque quem foi que foi guardar Moisés? O exército do faraó era quem guardava Moisés. A promessa de Deus é que ele levantaria um libertador do Egito. Agora, o faraó não podia matar o seu neto. O seu neto. Veja bem como é interessante. Então, aquele faraó passou, ao invés de tentar matar o menino, a protegê-lo. O exército do faraó protegia Moisés. Protegia como? Protegia para que o próprio exército não matasse aquele menino. E o texto continua com uma frase assim fantástica, meus queridos irmãos. E nós vamos entender algumas situações agora nessa terceira parte do texto, né? Porque, primeiro de tudo, Deus fez com que o faraó, que era quem estava querendo matar os inocentes, protegesse aquele inocente, por causa da promessa de Deus, de libertar o seu povo. E o texto diz assim: ele aproximou-se a... Então a irmã do menino aproximou-se. A irmã do menino, meus queridos, é Miriam. É a famosa, aquela que, junto com o seu irmão, levantaram o calcanhar contra este Moisés. Lembra? Que ela ficou leprosa e Moisés teve que orar por ela para que ela restaurasse a cor natural, que ela era morena. Os hebreus não são brancos, eles são negros. É desse jeito. E o texto continua dizendo assim: a Miriam se aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E a mãe do menino era a mãe da Miriam. E Miriam já era uma mocinha. A diferença de idade entre Moisés e Miriam, ou Miriam, é de aproximadamente 13 anos. Mas isso é o motivo para um outro vídeo, para nós vermos a idade desse povo. Mas muito bem, ela foi chamar a própria mãe para poder amamentar aquele bebê, para poder criar o bebê e depois entregar a filha do faraó. Agora veja a providência de Deus. Deus pega a filha do faraó, faz com que ela adote o menino e pague a mãe, pague financeiramente, restaure financeiramente, remunere financeiramente, para que ela crie o próprio filho. Veja se esse Deus não é um Deus poderoso. Agora vamos entender uma coisa, meus queridos irmãos. Diante desta situação, nós precisamos compreender o que Deus está fazendo na vida de Moisés, na vida de Miriam, na vida da mãe, do pai. Eles são agora amigos do faraó. Eles têm um filho em comum. Eles são amigos do rei. Qual é a amizade que você tem com o rei Jesus? Sim, porque seus filhos são filhos do rei. Pelo menos em tese é para ser. Meus queridos e minhas queridas irmãs, é preciso que nós compreendamos aquilo que Deus faz.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo eu, Deus falando, dizendo eu não cumpriria, ou falando não faria aquilo para o qual eu designei a minha palavra. A palavra de Deus é Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Agora vamos para a quarta e última parte do texto, para nós compreendermos. Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. Essa é a promessa na vida de Moisés. Nós precisamos compreender, meus queridos, que muitas vezes nós estamos cumprindo aquilo que Deus designou para fazermos, que Deus designou para que acontecesse, mas nós simplesmente não queremos fazer, não queremos tomar posição, não queremos tomar a ordem de Deus e tomarmos nas mãos, porque o reino de Deus aqui nessa terra é tomado da mão de Satanás por esforço. É porque essa terra, ela está na mão de Satanás, porque Adão a entregou. Agora vamos entender uma coisa muito interessante, meus queridos. Você sabe que você é terra. Enquanto você não aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, enquanto você não declara, a terra que é você é de Satanás. Por quê? Porque Adão entregou esta terra e você é feito do pó da terra a Satanás. Então você é de Satanás até que você se entregue a Jesus. Aí você muda de reino. Aí você será transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Reflita sobre esses versículos para que você compreenda o que Deus está fazendo através da sua vida pelo Espírito Santo que mora dentro de você. Estou falando para aqueles que já se converteram. Aqueles que ainda não se converteram, declare Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, para que a sua terra, para que você, como terra, seja possessão de Deus. Seja uma posse de Deus. Agora, uma posse que você entregou de livre, espontânea vontade. Que você decidiu. Porque a grande maravilha de Deus é que Ele não toma, Ele conquista essa terra que é você. Amém, meus queridos irmãos? Muito bem, meus queridos irmãos, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Aqui no rodapé desse vídeo nós temos um link do Jesus na Rua, na Nível Cashback. E se você puder nos ajudar, entre nesse link, cadastre-se. E o Jesus na Rua é uma forma de você ajudar financeiramente o Jesus na Rua. Qualquer compra que você fizer, nós temos 30 centavos de cada compra que você fizer. Certo? Então, se você fizer 10 compras por mês, nós temos R$3. Se você fizer uma, nós temos 30 centavos. Amém, meus queridos irmãos? Agora, compras feitas pelo aplicativo da Nível Cashback. Seja com Deus, orando por esse projeto, para que seja dado a nós, no abrir da nossa boca, a oportunidade de falarmos das grandezas de Deus. Para que seja, e você ore e interceda pelo projeto Jesus na Rua, pela oportunidade de estarmos fazendo tudo aquilo que precisamos fazer pelo reino de Deus aqui nessa terra, para que ele avance. E a doação, você pode fazer uma doação, tem as nossas contas poupanças do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e um número Pix. Mas você também pode doar só se inscrevendo na Nível Cashback através do link que tem nesse vídeo e comprando. Quando você compra, nós recebemos a sua doação de 0,000
0,03 centavos até 30 centavos. Viu? Um abraço, muito obrigado, Deus lhe abençoe, Deus ilumine, nos dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus. Amém.